Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre gestão de negócio. Falando assim, parece que é um conceito extremamente complexo, mas o que a gente quer é tentar resolver a sua vida. Resolver a sua vida profissional, no sentido de fazer com que aquela empresa que você vai tocar, o serviço que você pretende prestar, se amplie e tenha maior dimensão. E para que isso aconteça, nós trouxemos hoje aqui no nosso estúdio o Vladimir Carvalho, que é presidente da Alterdata Software, que é uma empresa que desenvolve softwares no campo da gestão de negócios e que tem várias dicas na gestão para nos ajudar. Vladimir, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui. Um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um ambiente que eu adoro, né? Tentar passar um pouco da experiência nossa desses anos todos trabalhando e gerindo o negócio das empresas médias e pequenas do Brasil, né? Muito obrigado. Vladimir Carvalho, é muito difícil ser empreendedor no Brasil? É, é difícil porque eu acho que as pessoas não entendem claramente qual é o papel do empreendedor, né? Muitas pessoas acham que o empreendedor é aquela pessoa que tem um dinheiro, que sobrou um dinheiro, que monta um negócio e virou empreendedor. Empreendedor não é ser o dono do negócio? É muito mais que isso, né. Na verdade, o empreendedor é aquela pessoa que tem que ter um conjunto de habilidades, um conjunto de competências que não é só ser o dono. O empreendedor pequeno é aquela pessoa que tem que entender um pouco de cada coisa. É completamente diferente de um executivo de uma grande companhia, que ele está muito focado naquilo que ele está fazendo, no marketing, finanças. O empreendedor pequeno, ele tem que entender um pouco de cada coisa, e aí torna-se a coisa complexa. Entender do quê? Se você é uma pessoa que se propõe a vender calçados, você tem que entender de calçados. Mas, obviamente, você tem que entender como divulga aquilo, então você tem que entender um pouco de marketing. Você tem que saber ter uma equipe, você vai ter que saber liderar essa equipe. Você vai ter que vender, então você tem que saber fazer formação de preço de vendas. Você começar a ter outras habilidades que girem em torno do centro. A minha área, por exemplo, é muito técnica. Então, nós fazemos software. Tem muitas empresas no mercado que fazem software. Só fazer software, na minha concepção, é 30% do problema. Para você ser dono de uma empresa de software, ser empreendedor nessa área, você tem que ter outras competências. Falar em público, comandar pessoas, planejar a organização, definir as metas de médio e longo prazo. São uma série de coisas que vai muito além do centro daquela coisa que você se propõe a fazer. Então, essa característica do empreendedor brasileiro, sobre a qual nós já falamos várias vezes aqui no mundo corporativo, inclusive, que é muito mais alguém que surge por uma oportunidade que apareceu, por uma necessidade que surgiu, ela se torna mais difícil ainda. Eu acredito que sim. Eu vejo muitos clientes nossos, dos médios e pequenos, que ele entra para montar um negócio por oportunidade. Ele se aposentou, ele mudou de cargo, de profissão, sobrou um dinheiro, ele acha que pode ter uma loja de alguma coisa, um comércio, uma fábrica de alguma coisa. E tem pouco planejamento. A taxa de insucesso nesse perfil é muito alta. Então, eu acho que as pessoas que têm intenção de entrar e montar o seu próprio negócio têm que, em primeira coisa, antes de pensar, é se capacitar para entender daquela coisa que ele se propõe e de todas as competências necessárias para ele ser o proprietário, o planejador, o estruturador de um negócio. Não é uma aventura que vai dar certo. Não funciona. Você falou em planejar. A gente começa planejando de que maneira? O planejamento começa antes de você gastar o primeiro centavo no negócio. Primeira coisa que nós temos que fazer para entender um negócio é entender a dor daquele que você quer atingir. Todo negócio precisa de clientes. Então, todo cliente tem uma dor, ele tem uma necessidade, uma carência. A primeira coisa necessária é você entender essa dor e você começar a pensar de trás para frente agora como é que você resolve essa dor. Essa dor é serviço? É um produto de qualidade? É um produto que tem uma funcionalidade que não existe no mercado? É um serviço que você tem que aprimorar algo que já existe? Ah, quero montar um salão de cabeleireiro. Não tem problema. Tem muitos fazendo aquela coisa. O que é desconfortável para o cliente? O que você pode oferecer de serviço que os outros não estão fazendo? Você consegue fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade? Aí nós começamos a entender a oportunidade de um negócio. A partir daí começa o planejamento em si. Dinheiro, estrutura, ponto e por aí você vai. Dinheiro é algo extremamente importante na montagem do negócio? Ele é importante na medida que você precisa sair do zero. Então eu acho que o dinheiro é menos importante que as pessoas imaginam. Ele é essencial, porque quando você vai montar
uma empresa de qualquer coisa, você tem que comprar o balcão, a cadeira, a mesa, para aquilo começar a funcionar. Agora, não é ele que vai trazer a taxa de sucesso elevada. Na minha concepção, ele é 30% do problema. 70% do problema são outras coisas que não envolvem o dinheiro em si. É muito mais a energia, é muito mais essas percepções que o empreendedor tem. Quanto mais o empreendedor conseguir enxergar a dor do cliente e tentar enxergar um pouco além em anos que a média, mais sucesso ele tem. Inclusive sob os aspectos de risco. O empreendedor de sucesso é aquela pessoa que pensa em riscos o tempo inteiro. Por Quais exemplo, são as ameaças do negócio? Eu escrevi um livro em 2015, um dos artigos do livro fala em nós colocarmos um tubarão dentro do aquário. hum, O conceito do tubarão dentro do aquário é aquela situação de quando você monta um negócio e o negócio está indo super bem, e é como se estivesse num aquário cheio de peixinhos tranquilos e você entra numa zona de conforto. Todo aquário tem uma ameaça. Todo ambiente estável tem uma ameaça. Se você não está conseguindo ver a ameaça do seu negócio, aí é um dos seus erros. Você tem uma ameaça que você nunca está vendo. Ela pode ser o teu concorrente, ela pode ser o mercado mudando, ela pode ser o cliente querendo coisas que você não está vendo, ela pode ser uma movimentação naquela rua que você tem a loja, que agora o trânsito mudou. Ela tem uma ameaça. As ameaças têm que estar escritas para você olhar aquilo todos os dias e você fazer o planejamento em cima de mitigar as ameaças. Às vezes dá para você eliminar uma delas, às vezes não. Às vezes dá para você controlá-las uhum, e acompanhar até que ponto aquilo está crescendo, diminuindo, se aquilo é uma coisa que pode aniquilar com você ou não. Então, uhum. é muito importante entender que as ameaças são importantes para o seu negócio. Só que o empreendedor, o dono de uma empresa, ele eminentemente é um empolgado. Ele é um motivado. Então, se você perguntar para um empresário coisas sobre o negócio dele, ele vai falar 10 coisas boas e 2 ruins, Uhum. porque ele é um empolgado. Se você não for empolgado demais, você não enxerga os riscos. E aí começa um problema. Aliás, é comum a gente ouvir assim, não tem como dar errado esse negócio. Exatamente. Escrevi aqui enquanto você falava aí sobre essa questão de enxergar a ameaça. Quer dizer, se você não estiver enxergando a ameaça do seu negócio, você é a sua maior ameaça. Exatamente. É isso? Exatamente. Cuidado. O conceito do tubarão no aquário é o seguinte: é você se colocar numa situação desconfortável. Se o seu aquário está muito tranquilo, coloca um tubarão ali dentro. Uhum. Coloca uma pessoa que gera desconforto, coloca um cliente que reclama, coloca alguém que está forçando a você sair da zona de conforto. Isso vai fazer você ter uma curva de crescimento mais acentuada, porque você se torna mais ágil. Uhum. Bom, você falou aqui identificar quais são as ameaças que cada negócio tem. Agora eu queria pegar um outro ponto sobre o qual você até já se referiu. Você deu um exemplo, né? Eu quero abrir um salão de beleza. Hoje é muito comum você ver as pessoas abrindo negócios na onda dos outros. Isso. Tem sido muito comum, por exemplo, São Paulo, você vê hoje são os barbeiros modernos, masculinos. Dias atrás eu conversava com um que me disse o seguinte: eu cheguei aqui há 5 anos, hoje tem 47, eu era o primeiro dessa área. Quer dizer, isso é modismo, isso foi como já aconteceu com outros mercados aí de empreendedorismo, e aí todo mundo quer fazer aquilo e acha que vai ser o grande sucesso? Isso não acaba nunca. Isso não é uma novidade atual. O que é atual hoje é que o ciclo de conhecer essas coisas está menor, porque nós temos um volume de mídias que falam sobre todos os assuntos, que torna tudo muito mais ágil. Mas sempre aconteceu. Uhum, Os mercados sempre foram copiados. A Alterdata é uma empresa que tem 29 anos, ela foi inovadora em alguns momentos foi copiada, em outros momentos a gente vê um concorrente que foi mais rápido, a gente tenta fazer o que ele está fazendo, isso faz parte do jogo. O que eu acho importante ele não perceber que esses 40 estão sendo montados. Você tem um salão, montou o seu salão de barbearia masculina, bonito, charmoso, aquele estilo moderno, começou e não fez pesquisa para notar que o mercado está te copiando ao ponto de você ser ágil e se diferenciar, aí está o erro. Talvez uma pessoa que pensa assim está no aquário tranquilo. Ele não notou o tubarão vindo. Ele não uhum, notou as ameaças surgindo em volta do negócio dele. Lá na Alterdata, nós temos equipes focadas em enxergar ameaças. É o tempo inteiro. Quando eles falam para mim que está tudo tranquilo, eu não fico tranquilo. Eu falo, vocês não estão vendo alguma coisa.
tem alguma coisa acontecendo. O governo está mudando algo que vai afetar a nossa organização, o concorrente está lançando algo que pode afetar nossos clientes. Então, é muito importante que haja uma estratégia clara e definida de enxergar essas ameaças, sabe? Aliás, nós estamos falando de empreendedorismo desde o início aqui dessa nossa entrevista e você citou agora a empresa que você criou e fundou, a Alterdata, criou, fundou e preside, né, que é a Alterdata. Você é um empreendedor desde o início de carreira. Eu nunca trabalhei para ninguém. Na verdade, com 19 anos eu comecei a trabalhar com software. Naquela época não tinham faculdade de TI, não tinham graduações nessa área, tive que ser um autodidata. Dos 20 até os 25 eu trabalhei basicamente sozinho, construindo software para várias empresas, software sempre de gestão, esse sempre foi minha vida. Então estudei gestão de negócios desde os 20 anos, eu estou com 55 hoje. E com 25, aí fui um autônomo, dos 20 aos 25. Aos 25, eu e meu sócio nos unimos e fundamos a Alterdata. Dali para frente, a organização foi crescendo e eu fui percebendo uma coisa que eu acho muito importante que o empresário perceba, que ele tem que se transformar gradualmente. Eu fui notando que eu era muito competente individualmente, mas a partir do momento que eu tive uma empresa, eu tive que ter outras competências. Eu tive que saber lidar com equipes, planejar a estrutura, fazer com que pessoas fizessem aquilo que eu julgava que seria necessário, ter uma série de competências que quando você está sozinho você não precisa. Se nós não enxergarmos que nós temos que crescer junto com a nossa própria empresa, daqui a pouco a empresa fica maior que a gente. Nós temos que sair e botar alguém no nosso lugar. Então é muito importante que o empresário evolua junto, estude, se aprimore. Aquela pessoa que não gosta de ler um livro, não vai a um congresso, não lê uma revista técnica, ele não está entendendo o que está acontecendo nas transformações do setor dele. Ele está correndo mais riscos. Uhum. Bom, você disse que você foi estudar gestão de negócio lá no início, por isso você se transforma no empreendedor, com sucesso, fazendo sua empresa crescer. Nós não costumamos sair da faculdade, sair das universidades formados em gestão de negócio. Esse é um problema do país. O Brasil tem um problema sério comparado aos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França, que nesses países mais desenvolvidos é política educacional do país capacitar as crianças, os adolescentes em empreendedorismo. Eles já são treinados na escola a vender coisas, calcular custos, fabricar algo. Eles entendem a relação de conquistar clientes, como é que isso funciona. Quando vão para a faculdade, as faculdades fazem a mesma coisa, estudam cases de sucesso, mostram que eles podem ser empreendedores de seus próprios negócios. Aqui nós não fazemos isso. Então você sai graduado numa faculdade de qualquer coisa, de engenharia. Você é engenheiro, mas não é preparado para ser dono de construtora. Uhum. Você sai médico, mas você não sai preparado para ser dono do hospital. Você sai fisioterapeuta, mas não sai preparado para ser dono de uma clínica. E isso causa milhares de empresas quebrando no país. Porque as pessoas são competentes tecnicamente, no centro do que eles se propõem a fazer, mas faltam outras competências que são necessárias para um negócio dar certo, né? Então, é um problema que, se o governo federal entender isso de uma forma mais clara, eu acho que pode ajudar muito o desenvolvimento empresarial e, consequentemente, a riquezas do nosso país, né? A Naira pergunta aqui o seguinte: uma das encrencas que eu sempre encontrei no meu caminho foi o tal fluxo de caixa. Como organizar isso? Sensacional essa pergunta, porque um dos maiores problemas das empresas pequenas e médias é a parte financeira. Primeiro é a mistura do pessoal com o profissional. Muitas pessoas fazem as empresas pagarem o colégio do filho e com isso não calculam direito os seus fluxos. Eu acredito que uma empresa pequena, ela precisa ter um colchão financeiro, tem que ter uma margem de segurança, de tal forma que ela consiga saber claramente que daqui a pouco ela precisa de um recurso tal para pagar as despesas que está tendo. Você não deve fazer compras sem olhar o teu fluxo de caixa. Quando você está fazendo compras ao seu fornecedor e ele fala que você vai ter que pagar daqui a 15 dias, daqui a um mês, quando você faz uma análise do teu fluxo, você tem que saber com certeza absoluta se daqui a 15 dias ou daqui a um mês você vai ter capital para aquilo. Se você não tem, que política de venda você está fazendo para oxigenar o teu caixa para ter esse capital nesse período? O erro de não se calcular o fluxo de caixa faz com que muitas das vezes você tenha que recorrer a banco, descontando duplicatas, pegando capital de giro, e com isso o banco vira teu sócio. O banco come parte da tua margem de lucro. É muito importante que você entenda que o desconto de duplicata em bancos, a antecipação de recebível em cartões de crédito, eles são as exceções para sua alavancagem de uma oportunidade.
mas ela não pode estar na operação do negócio. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais suave e tranquila. E já que nós estamos falando de dinheiro, questão proposta aqui pelo Cláudio Honor. Eu até anotei aqui as 3 opções que ele colocou na mensagem dele. Porque ele quer saber o seguinte: quando a gente está precisando de uma injeção de dinheiro, busca um sócio, um investidor ou cunhado? Muito bom, muito bom. Sócio, a questão sócio é algo bem importante. Eu acredito que sócio você só deve buscar se o sócio agregar algo que você não tem. Muitas das vezes as pessoas montam sociedades com amigos de infância, familiares, pessoas são muito parecidas. A sociedade costuma dar mais certo quando vocês são complementares. Quando um tem uma competência, o outro tem outro. O sócio só de recursos financeiros é uma alternativa, desde que ele não entre na operação. Porque muitas das vezes você precisa de um capital, o sócio pode ser essa pessoa, mas ele quer entrar numa operação que ele não domina, vai trazer um problema para a organização. Familiares, existe uma frase que eu gosto muito que eu digo que é o seguinte: nunca coloque alguém na empresa que você não possa demitir. Tá. Então você vai colocar um primo, irmão, cunhado, e depois essa pessoa não tem performance, você consegue demitir? Você tem coragem de tirar ele da empresa ou vai ter problema com a sua esposa, com a sua Uhum. mãe, com o seu tio? Então, cuidado. Só coloque alguém na organização que você possa retirar quando for necessário. Empresa não é uma organização de sem fins lucrativos. Ela tem que dar resultados, as pessoas têm que entregar performance. Então, se não entrega, não serve. O que é um sócio ideal? Depende da operação. Eu acredito, na minha sociedade, por exemplo, nós somos uma sociedade perfeita, porque nós temos uma diferença de idade de 5 anos. Eu sou o mais comunicativo da empresa, eu sou a pessoa que escreve mais, que participa mais de eventos, eu sou a parte externa. Meu sócio é um cara técnico. Meu sócio é uma pessoa extremamente competente na área técnica e cuida da nossa fábrica, que é o centro de desenvolvimento. Nós somos completamente diferentes como personalidade, mas somos muito iguais como ética, valores, responsabilidade, honestidade. Isso é muito importante. Se você tiver que ter um sócio que você acredita numa coisa de ética e ele acredita em outra, um quer ter clientes sérios, outro quer enganar o cliente, a magia não acontece. Então eu acho que é muito importante entender a complementariedade. Se eu e meu sócio fôssemos muito iguais, eu acho que a coisa não aconteceria. Acaba conflitando. Então nós sermos diferentes é bom, mas tem que ser igual em valores. Isso é relevante. Você foi buscar conhecimento, buscou conhecimento inclusive no Empretec, que é uma metodologia da ONU, que está em diferentes países, inclusive no Brasil, através do Sebrae. Eh, Esse é um bom caminho para quem quer se preparar para o empreendedorismo? Eu acho excelente, porque eu fiz o Empretec em 1999, numa época que a minha empresa estava com cerca de 110 funcionários. Aquilo foi muito importante para mim, porque o Empretec do Sebrae, eu acho que é um dos cursos mais importantes que eu já fiz. Já fiz pós-graduação, MBA, já fiz um monte de treinamentos, participei de congressos no exterior, em vários lugares. O Empretec foi a coisa que mais me impressionou na vida, porque ele é comportamental. Então ele te mexe com o seu interior para você entender os teus pontos fracos e fortes, tudo aquilo que você tem como competência e tudo aquilo que você é extremamente ruim, de tal forma que você tem que melhorar. Então eu acho muito, 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 falei 3 vezes, importante fazer o Empretec, porque ou você vai concluir que você não serve para coisa, que você tem que trabalhar embaixo de uma organização, ou você vai concluir que você tem perfil. E aí a chance de você ter resultados é muito maior. O Sebrae tem estatísticas mostrando que todos que têm sucesso no Empretec têm uma chance muito mais alta de ter resultado nos seus negócios. Então, eu acredito muito. A ONU tem tido muito sucesso com o Empretec no mundo inteiro, atualmente é praticado em 52 países, e aqui no Brasil não é diferente. Então, realmente eu recomendo bastante. E fico imaginando que hoje, e a gente já reforçou essa ideia em outras oportunidades aqui no mundo corporativo também, essa busca constante do conhecimento ela é fundamental, não dá para ficar parado. Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas têm que observar o seguinte: nós estamos em transformação o tempo inteiro. Nós entramos em 1900 com o mesmo meio de transporte que tinha na época de Cristo, charretes. Em 2000 anos, em 1900 anos não aconteceu muita coisa. De 1900 a 1969 o homem foi à Lua. Em 69 anos nós fizemos mais do que os outros 2000 atrás. Isso significa que de 69 para cá você vê o que aconteceu.
Você vê os celulares, os automóveis, os aviões, você vê a sociedade como se transformou. Isso significa que nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Aquela pessoa que está no curso superior, terminando a faculdade, e fala assim: graças a Deus que eu estou terminando, que eu não quero estudar nunca mais. Esse já está indo para o cemitério. Esse já está começando a morrer. Porque a sociedade hoje, você tem que ter certeza absoluta que você não está pronto nunca. Que você está em aprimoramento contínuo. Daqui a um ano você tem que saber algo que você não sabe hoje. Daqui a 2 anos você vai saber outra coisa que você não sabe hoje. É muito importante isso e para a alavancagem do seu negócio. Quanto mais o mercado é acelerado nesses aprendizados, mais você consegue se destacar. Quando o mercado é muito estável, é mais difícil de se destacar. Agora, quando há essas variações, basta uma coisa: você ser estudioso, gostar de ler, gostar de aprender coisas novas. E aí o sucesso é muito mais fácil. Aprender sempre estar disposto a inovar também? Obviamente, obviamente. Quando você fala em aprender algo novo, é você fazer alguma coisa diferente. Vou te dar um exemplo disso concreto, caso real lá na empresa. Em 2015, a Alterdata tem hoje 1.600 funcionários, tem 35 mil clientes do Brasil inteiro e controla esses clientes através de 100 unidades no país todo. Então, são 100 escritórios, equipes distribuídas pelo país todo, a empresa é bem complexa para ser gerida. Em 2015, veio a crise nacional. Nós começamos a perceber que a empresa estava perdendo cliente por falência. Muitas empresas quebrando. Nós tínhamos que entender o grau de problemas que estavam acontecendo nesses clientes e a infelicidade que esses clientes estavam tendo. Não sabíamos como. E resolvemos fazer o seguinte: inovamos completamente, saímos fora da caixa e pensamos tudo diferente que nós pensávamos antes, criamos modelos matemáticos de análise para entender o comportamento do cliente. Isso fez com que nascesse um algoritmo que todos os dias analisam 39 mil clientes. Eu falei que nós temos 35, ele analisa 39, porque ele analisa inclusive os clientes que quebraram, que faliram, que Uhum. cancelaram contratos. Olha o comportamento desses clientes todos os dias. Classifica quais são possíveis clientes com problemas e notifica nossos líderes avisando: ó, gerente de Salvador, visita esses 3 clientes que tem alguma coisa ruim acontecendo lá. Essas análises fizeram com que a empresa perdesse 36% a menos de cliente em 2017. Significa que modelos matemáticos ajudando a entender clientes. Isso é completamente diferente do que tudo que nós já fizemos na vida. E eu tenho certeza que daqui a uns anos vamos estar fazendo outra coisa, Uhum. porque a inovação é fundamental. Agora, você falou que isso você está aplicando numa empresa que tem 35 mil clientes. Eu tenho um pequeno negócio. Eu consigo, com a tecnologia, fazer esse acompanhamento? Vale a pena aplicar essa tecnologia para fazer este acompanhamento e entender onde estão os riscos, por exemplo, em produtos que eu estou vendendo mais, vendendo menos, em que me dá um retorno maior do que outro? Porque eu imagino que a gente deve ter se enganado muitas vezes pelo achômetro. A Alterdata, desde a fundação, eu sempre percebi que o empresário ele está tão focado no negócio dele que às vezes ele esquece a gestão do próprio negócio dele. Desde a fundação, eu sempre quis que nossos aplicativos de gestão fossem verdadeiras ferramentas de auditoria. Então, hoje, existem modelos matemáticos dentro dos softwares para apoiar esse tipo de decisão. Para você ter uma ideia, os nossos sistemas dos mais baratos, os mais que o comércio usa, o sistema mais simples, eles têm análise de compras que a aplicação começa a analisar e sugerir quanto deve comprar de cada produto, analisando sazonalidade, aproximação do Natal, fluxo de produtos que estão faltando, qual é o fluxo de cliente que está solicitando aqueles produtos, e sugere: olha, você deve comprar 100 peças desse produto, 30 daquele outro, nessa época. As épocas de sazonalidade vão chegando, automaticamente a aplicação vai subindo as curvas de estoque, dizendo que ele tem que estar mais abastecido. Tudo isso automático. Da mesma forma, ele faz isso com clientes. Existem controles dentro das aplicações de frequência e recência que medem o seguinte: você imagina se você, o salão lá que corta o cabelo, corta o seu cabelo. Se o software sabe que você vai lá de 2 em 2 meses cortar o cabelo, um belo dia você está indo de 4 em 4, tem alguma coisa errada. Ou você não Eu está estou gostando, perdendo cabelo. ou você não está gostando do meu serviço, ou você está perdendo o cabelo, ou você está indo no concorrente. Ou Alguma coisa está alguma coisa está acontecendo. acontecendo. Os aplicativos mostram isso. Olha, a regularidade desse cliente retornar à loja é de tanto e tanto tempo nessa linha de produtos. Isso está mudando. Tem algo estranho. Se aproxima desse cliente. Tem algo acontecendo. E esses alertas são muito importantes para o empresário não se preocupar com esses modelos matemáticos, porque muitos deles
entende de calçados, entende de cabelo, entende de estética, mas não entende de cálculos. E deixe isso para a máquina fazer. Tudo que for a máquina fazer matematicamente libera tempo do empresário pensar o negócio dele para o futuro, de outra forma, fazer o salão que corte diferente, ter uma cadeira mais confortável, ter um som mais agradável. E deixa o modelo matemático para os aplicativos. A Clarice faz uma pergunta aqui que eu imagino que para você pode ser difícil de responder no seguinte sentido, porque nós temos um mercado muito diverso e ela não explica qual é o negócio em que ela atua. Mas a Clarice diz aqui o seguinte: eu queria entender quais são os principais gargalos do empreendedorismo. Imagino que dependendo do setor, há gargalos específicos. Os gargalos realmente ela tem razão e acontece de formas distintas em função da competição de alguns setores. Existem setores, por exemplo, em que o gargalo está de crescimento. Eu estou entendendo gargalo que é de crescimento, Exato, é. está muito ligado a avanço tecnológico, que é o meu caso, por exemplo. Uma empresa de tecnologia como a Alterdata, ela tem problemas de entender a aceleração que o mercado está e o investimento tecnológico em coisas novas. Isso é importante para a gente. Existem outros clientes nossos que o gargalo está na posição regional. Ele está num bairro, por exemplo, que se instalaram 40 concorrentes naquele bairro. O problema, às vezes, é a distinção que ele tem que ter naquela região geográfica pequenininha. Muitas das vezes, o gargalo pode estar no risco do fornecedor. Por exemplo, eu conheço clientes nossos que um fornecedor dele é responsável por 80% da linha de produtos que ele tem. Esse fornecedor quebra, ele quebra junto. Então, há um gargalo dele não poder aumentar o negócio dele porque ele está atrelado a uma linha de produtos do fornecedor. Então, é muito importante que você entenda, na hora que você estiver fazendo o planejamento do seu negócio, é o seguinte: o que pode impedir a sua empresa de ser o dobro do tamanho? O que pode impedir? Para e pensa. O que será? Será que é o tamanho da loja? Será que é treinamento de gente? Será que são os produtos que o fornecedor tem? Será que o seu público se exauriu e você tem que ir para um público diferente? Quando você passa a colocar isso no papel, pesquisar, entender, fica muito mais fácil de você criar ações com um tiro certo onde está o problema. Eu não acredito no empreendedor com uma metralhadora que dá tiros em várias direções. Eu acredito num fuzil de um sniper, que ele olha onde está o problema e dá um tiro e resolve aquele problema. Agora ele planeja, acha outro problema, dá um tiro e acerta aquele problema. E para isso precisa de muito planejamento. Você, lá no início, falou o seguinte, que o empreendedor, ele tem que entender a dor de quem você quer atingir. Agora, a gente costuma sentir mesmo a nossa própria dor quando está empreendendo. Como é que a gente resolve essa dor? Essa colocação é muito bacana porque, na verdade, a vida do empreendedor tem muitos aspectos psicológicos, né? Tem muitos aspectos de automotivação. Quando você está dentro de uma organização, você é funcionário, é colaborador de uma empresa que tem líderes em cima de você, eles te motivam. Agora, quando você é um empreendedor, não tem ninguém em cima de você. Você tem que se automotivar. E essa automotivação é muito pessoal. É muito nas conquistas que você quer, nos resultados que você quer. Lá na empresa, por exemplo, me motiva muito os resultados que a empresa dá, mas me motiva mais ainda isso que nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. Isso que nós estamos fazendo aqui agora que me dá a sensação de que nós estamos plantando sementes na cabeça de empresários, na cabeça de pessoas que podem mudar suas vidas. Isso me motiva. Então, quanto mais eu vejo coisas que me motivam, eu tento entrar ali dentro. Isso me dá um gás muito forte. Então, você entender quais são suas necessidades, suas carências, aquelas coisas que movem o seu coração, eu acho muito importante. O empreendedor não é uma máquina de calcular, não é aquele cara que fica calculando resultados o tempo inteiro. Existem coisas que vão muito além do dinheiro, ou dos valores matemáticos que o negócio dá, né? Até porque para fazer cálculo tem o software. Sim, exatamente. Também tem essa questão. Nós estamos falando Exatamente. em máquinas de calcular, software, etc e tal. Uma questão. Definição de preço do negócio e do serviço a ser prestado. Essa é uma encrenca a ser resolvida? É muito grande que isso é um problema sério, porque que eu acho que é consequência de outras coisas. A maioria dos empresários, não a totalidade, obviamente, ela tem pouca formação de cálculo de custos dos seus produtos. E ele forma preço baseado no concorrente. Eu tenho uma empresa, você tem outra, você cobra 10, para conseguir teu cliente eu cobro 9. Aí você viu que eu cobrei 9, você cobra 8. Aí eu vejo que você cobrou 8, eu cobro 7, daqui a pouco nós dois quebramos. E estão os dois falidos. Você entender claramente a formação de custo, o que engloba os custos do teu negócio, as margens que você quer aplicar,
é fundamental. Segunda coisa importante é você fazer uma outra correlação com isso em relação ao preço que o cliente quer te pagar. Se você está pesquisando um mercado que o cliente quer pagar 10 por algo e o teu custo é 12, sai desse mercado. Ou então se reinventa. O que nós fazemos lá no Alterdata? Pesquisa o mercado, se o mercado pretende pagar 10, eu olho o custo. Se o custo não bate, eu tento criar um produto compatível ao 10 que ele quer pagar. A gente enxuga o sistema, diminui o custo, faz com que ele se encaixe dentro daquilo. Na hora que o cliente começa a usar, a gente começa a colocar funcionalidades para ele sentir valor, que ele pode pagar um pouco mais. Tudo na vida, a relação de custo-benefício. Se o cliente percebe que você está oferecendo mais, ele paga por isso. Agora, o erro do empresário é ele pensar com a cabeça dele e não com a cabeça do cliente. A formação de preço tem que ser baseado no teu custo e em relação ao que o cliente se propõe a pagar, em relação ao serviço que você quer prestar. E aí a magia começa a acontecer. Falamos de várias coisas aqui, estamos fechando o programa, por isso eu queria um resumo em 3 passos. Estou no mundo corporativo, mas resolvo montar meu próprio negócio. 3 coisas que eu não posso deixar de prestar atenção. Primeira coisa que eu já comentei, entender a dor do cliente. Segunda coisa é você fazer um planejamento de médio e longo prazo, para você entender se você tem recursos financeiros para isso ou não. Terceira coisa é você entender que você eminentemente é um formador de pessoas. A sua empresa vai ter 1, 2, 10, 100, 200 pessoas trabalhando com você. Se você for só um técnico, você não vai conseguir liderar esse time, não vai conseguir comandar essas pessoas. Então, entendendo de pessoas, entendendo de planejamento, entendendo a dor do cliente, eu tenho certeza absoluta que a taxa de sucesso aumenta. Vladimir Carvalho, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, sucesso a todos. Vladimir, que é criador, fundador e presidente da Alterdata Software, uma empresa que desenvolve softwares na área de gestão de negócios. A você que participou dessa nossa conversa, muito obrigado. Reforço aqui a lembrança de sempre, você pode levar a sua ideia e o seu conhecimento também para o nosso grupo de discussões no LinkedIn. Se inscreva lá, é de graça e você tem muito conhecimento para compartilhar, tenho certeza disso. Participaram, colaboraram conosco aqui nesse Mundo Corporativo, Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e a Isabela Medeiros. E claro, você que esteve conosco durante todo o programa. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.